Quando falamos em Bíblia, geralmente pensamos em um livro pronto, encadernado, dividido em Antigo e Novo Testamento. Mas a história não foi sempre assim. O que hoje chamamos de cânon passou por um longo processo de formação, seleção, reconhecimento e confirmação. Vamos percorrer esse caminho em 11 pontos fundamentais. O ponto de partida é o Antigo Testamento. Para os judeus, a Torá, os profetas e os escritos formavam as Sagradas Escrituras. Quando o cristianismo nasceu, herdou esse patrimônio, mas reinterpretou-o à luz de Cristo. Assim, o Antigo Testamento tornou-se para a Igreja não apenas história, mas promessa e preparação para o Evangelho. Mas como esses textos foram preservados? Os escribas tiveram papel essencial. Eles copiavam os manuscritos com extremo cuidado, mantendo a tradição viva. O trabalho deles não foi apenas técnico, foi também teológico, pois ao transmitir a lei e os profetas, garantiam a continuidade da fé de Israel. Com a vida de Jesus e a ação da Igreja, novos escritos surgiram: cartas, evangelhos, registros da missão apostólica. Esses textos começaram a circular entre as comunidades, que os liam no culto. Nos primeiros séculos, monges e copistas em mosteiros também foram responsáveis por compilar e preservar esses escritos, ajudando a consolidar a tradição do Novo Testamento. Curiosamente, no início, os textos eram contínuos, sem capítulos ou versículos. A divisão que temos hoje só surgiu na Idade Média, para facilitar a leitura, o ensino e a referência. Essa organização, embora posterior, tornou o estudo bíblico mais acessível e sistemático. Mas como decidir o que entraria no cânon? Os critérios principais foram a apostolicidade, ligação com os apóstolos, a ortodoxia, concordância com a fé recebida, o uso litúrgico, se era lido nas comunidades, e a relevância espiritual. Assim, o cânon não foi formado de modo arbitrário, mas a partir da vida e da fé da Igreja. Por trás de todo esse processo, os cristãos sempre reconheceram a ação do Espírito Santo. Não se trata de imposição humana, mas de discernimento espiritual. O Espírito guiou a Igreja na recepção dos livros inspirados, dando unidade e autoridade às Escrituras. E o que fazer com os apócrifos? Vários evangelhos e cartas circularam, mas não foram reconhecidos como canônicos. Por quê? Porque faltava a eles autoridade apostólica, coerência doutrinária e reconhecimento pela Igreja. O processo de discernimento excluiu escritos que, embora interessantes, não carregavam o mesmo peso espiritual e teológico. Os pais da Igreja tiveram um papel decisivo. Citando e defendendo os livros inspirados, eles consolidaram a aceitação do cânon. A patrística, portanto, não apenas preservou, mas confirmou a identidade das Escrituras como palavra de Deus. É importante notar que nem tudo foi consenso imediato. Alguns livros, como Hebreus, Apocalipse e Tiago, enfrentaram resistência. Houve debates, questionamentos e controvérsias. Mas, no fim, a Igreja reconheceu nesses textos uma inspiração que superava as dúvidas. Séculos depois, na Reforma Protestante, o tema do cânon voltou ao centro. Lutero e outros reformadores reafirmaram a autoridade das Escrituras como norma de fé e prática. A Bíblia tornou-se novamente o critério supremo, acima das tradições humanas,
reacendendo a chama da centralidade da palavra. Por fim, uma verdade essencial. A Igreja não concedeu inspiração aos livros, ela apenas reconheceu aquilo que já era inspirado, ou seja, a autoridade não veio da instituição, mas do próprio Deus que se revelou. A Igreja foi instrumento de reconhecimento, não de criação da Escritura. Portanto, a formação do cânon bíblico foi um processo histórico, espiritual e comunitário. De Israel à Igreja primitiva, dos monges copistas à Reforma, sempre houve o cuidado de preservar aquilo que é palavra de Deus. E se hoje temos a Bíblia em nossas mãos, é porque gerações inteiras discerniram com o auxílio do Espírito quais escritos carregavam a chama da inspiração divina.